Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Sivaldo Castro, sou professor da Escola Maria Carmelita Cardoso Gama e estou aqui para dar noções de geografia para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre a divisão política do Brasil. O território brasileiro nem sempre teve essa arrumação que nós temos hoje. Por exemplo, hoje o Brasil ele é dividido em 5 regiões naturais: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Brasil é dividido em 26 estados, mais um Distrito Federal. E também o Brasil é dividido em mais de 5.000 municípios. Pela última contagem do IBGE, nós temos municípios com um pouco mais de 2.000, 3.000 habitantes e nós temos municípios com 20 milhões de habitantes. Então, existem diferenças tremendas entre os números da população dos nossos municípios e dos seus tamanhos também. Então, ao longo da história, a divisão do Brasil aconteceu de diferentes formas. A primeira divisão ocorreu durante a colonização portuguesa, quando houve a distribuição das chamadas capitanias hereditárias. E o que eram capitanias hereditárias? Eram faixas de terras que o rei de Portugal ele dava de presente para os seus amigos para que eles pudessem produzir nessas faixas de terra e daí também gerar um lucrinho para o governo português, né? Você já deve ter aprendido isso em história. Então, o governo português ele ganhou muito dinheiro com as capitanias hereditárias. É certo que algumas deram muito certo e outras não deram certo em nada. Aqui no Nordeste, por exemplo, nosso estado vizinho, Pernambuco, e nós também, Alagoas, né, nós fazíamos parte de uma só capitania, que era a capitania de Pernambuco. E nós fomos a capitania que deu mais dinheiro para o governo português. Depois teve a divisão e Alagoas virou Alagoas e Pernambuco continuou lá Pernambuco. Depois, quando o Brasil se tornou império, quando Dom Pedro assumiu como imperador do Brasil, o Brasil ele foi dividido em províncias. Essas províncias, elas também era o imperador quem determinava quem tomava conta de cada província. Eles eram chamados de governador-mor, né? E a eles eram dada todo o poder de governar aquele lugar. Somente com a implantação da República, lá em 1889, as províncias passaram a ser chamadas de estados. Lembrando que lá em 1889 ainda não existiam muitos estados que hoje a gente conhece. Por exemplo, o Tocantins, o Amapá, Roraima, o Acre. Esses estados eles não existiam, eles passaram a existir depois de um tempo, né? Então, até 1970, a configuração do Brasil ainda tinha poucos estados e até as regiões tinham nomes diferentes. Existiam outros nomes para as regiões. A partir do momento que o IBGE começou a estudar as relações dos vários aspectos físicos, climáticos, enfim, dos aspectos que os estados tinham muito parecidos, o IBGE organizou o nosso país em regiões naturais. E desde 1988, com a promulgação da nova Constituição, o Brasil passou a ter essa configuração de 26 estados e um Distrito Federal. Para quem não entende essa questão de Distrito Federal, todo país tem a sua capital. E a capital administrativa do país ela é chamada de Distrito Federal. No nosso caso, a cidade de Brasília. Algumas áreas do país que eram consideradas territórios federais por serem administradas diretamente pelo governo federal foram extintas. Então apareceu o estado do Amapá e Roraima, eles foram transformados em estados, e o território de Fernando de Noronha ele passou a pertencer ao estado de Pernambuco. Além disso, houve a criação do estado do Tocantins, que resultou da divisão e do desmembramento do estado de Goiás. Então, Amapá, Roraima e Tocantins, eles são estados a partir da promulgação da nova Constituição no ano de 1988. Então, eles são os estados mais novinhos que a gente tem no Brasil. Antes de Brasília, hoje eu falei que a capital do Brasil era Brasília,
Mas antes, o Brasil teve outras capitais, né? A primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador, né? Porque, segundo os historiadores, os portugueses avistaram primeiro o estado da Bahia, e Salvador foi a cidade escolhida para ser a capital. Depois a capital passou para o Rio de Janeiro, principalmente no início da República. Depois existiu uma necessidade de construir uma cidade que fosse planejada para ser a capital administrativa do país. Então, lá no Planalto Central, no estado de Goiás, no ano de 1960, foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek, com o objetivo de levar desenvolvimento para a região centro-oeste do país. Não era só construir a cidade de Brasília, mas também para que aquele espaço geográfico do centro-oeste ele passasse a ter uma dinâmica maior, né? Já que era muito alheio ao resto do país. Então hoje nós temos a nossa capital, Brasília, que foi construída por Oscar Niemeyer, não, foi construída por vários pedreiros, né? Mas idealizada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que foram um arquiteto e um engenheiro que desenharam aquela cidade toda planejada. Bem, então a gente já viu um pouquinho sobre a divisão política do Brasil. No próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos físicos do Brasil. O que é que ele tem de diferente na sua totalidade. Um beijão todo especial para vocês. Eu peço que fiquem em casa, se cuidem e tomem todas as precauções contra a Covid-19. Tchau, tchau. Hoje nós aprendemos um pouco sobre a divisão política do Brasil. E para enriquecer o nosso conhecimento, nós vamos fazer a seguinte atividade. Vamos fazer uma pesquisa identificando quais são os 26 estados brasileiros e em quais regiões esses estados se encontram. Vamos lá? Mãos à obra!